Muito bem, vamos continuar nosso estudo então falando agora dos fusíveis. Os fusíveis, em relação a dimensões, têm diversas dimensões, até porque existem diversos tipos de fusíveis diferentes. Cada fusível tem uma aplicação própria, né, e seu tamanho vai depender do seu tipo de construção, da intensidade da corrente que ele é capaz de interromper e da tensão, né, máxima que ele suporta. Então é difícil de falar assim que o fusível tem uma determinada dimensão, mas depende muito da característica dele. Ele tem uma característica importante também, que é a corrente nominal, que é o valor que você usa para calcular sobre a corrente, né? Então, é o valor máximo que ele permite trabalhar, garantindo que ele não vai atuar. Então, é basicamente o mesmo valor de corrente nominal que você usa para dimensionar um disjuntor, por exemplo, que a gente acabou de comentar. Tem a corrente máxima de interrupção, é o mesmo caso do disjuntor também. Se tiver uma corrente muito, muito elevada mesmo, um curto-circuito muito severo, né, milhares de amperes, pode ser que ele não consiga interromper. Mesmo que o elemento fusível se funda e interrompa o circuito, pode ser que se estabeleça um arco elétrico dentro do fusível e ele não seja capaz de interromper esse arco elétrico. Então, mais uma vez, é uma questão mais importante assim em casos de sistemas industriais, principalmente, né? E tem a tensão de operação, que é a tensão máxima que ele pode operar sem oferecer risco de mau funcionamento. Então, tem que ter atenção naquele caso. Sempre tem que comprar um equipamento adequado para a tensão de trabalho da rede que você está trabalhando. O fusível tem uma curva de atuação bem parecido com a do disjuntor, né? Uma curva, como ele atua pela fusão, que é pelo aquecimento, não tem aquele sistema magnético, ele tem uma curva parecida, né? Uma curva de tempo inverso. Quanto maior a corrente, menor é o tempo de atuação, certo? Ele tem o tipo, eu vou explicar para vocês uma tabela daqui a pouco que mostra os tipos de fusíveis, e tem ali a corrente de não fusão, que indica qual que é a sobrecarga que ele tolera sem atuar, assim como o disjuntor, vocês viram que com um pouquinho de sobrecarga ele não atua, e tem a corrente de fusão em tempo convencional, que é uma corrente fixa que garante que ele vai atuar em 1 hora ou em 2 horas, vai depender do tipo de fusível e do que está escrito lá no manual do fabricante. Então, vamos ver aqui os tipos de fusíveis que existem né, no mercado. Então, geralmente é um código que tem ali 2 ou 3 letras. A primeira letra é A ou G. Se for A, ele é um fusível limitador de corrente que só atua para curto-circuito. Se for G, ele pode atuar contra curto-circuito e sobrecarga. Então, a primeira letra. O segundo dígito ali, ele pode ser para proteção de motores, se for M, pode ser G, que é a proteção de linha, sistema elétrico normal, pode ser proteção de transformador, pode ser proteção de semicondutores, pode ser semicondutores e linha elétrica normal, e pode ser o PV, que é compatível com sistemas fotovoltaicos. Tem que ter essa distinção, galera, porque cada tipo de carga dessa tem um perfil de corrente diferente, um perfil de corrente durante o funcionamento. E aí vai aumentar ou diminuir a tolerância dele à sobrecarga. Mas para nós o que interessa é o PV, que é o de proteção para sistemas fotovoltaicos. E essa é uma curva de atuação de um fusível. Muitas vezes você encontra a curva também parecida com a do disjuntor. Mas aqui os eixos geralmente são invertidos. Você tem aqui a relação da corrente atual com a nominal. Por exemplo, aqui a corrente nominal, aqui 200% é 2 vezes a nominal, 3 vezes a nominal e assim por diante. E o tempo de atuação está no eixo X agora. E o tempo de atuação que está em escala logarítmica. Então, por exemplo, se você pegar aqui, tem um exemplo, com 200% de corrente, né, a corrente o dobro da nominal que o fusível supostamente suporta, a gente vai ter um tempo de atuação aqui entre 50 e 200 segundos. Né? Porque mesmo como é a fusão de um elemento fusível que vai causar a interrupção do circuito, também não tem como cravar. Não é um sistema eletrônico que detecta a corrente e força a abertura. Depende do aquecimento, então depende da matéria-prima ali e tudo. Então existe uma pequena variação de um fusível para o outro. Então é bem parecido também com o nosso disjuntor. Aqui tem o nosso fusível. Esse é o fusível, pessoal. Então está aqui o GPV de 10 amperes. Certo? E aqui, além do fusível, né, que é esse cartuchinho, tem aqui também uma chave fusível. É claro que nem todos vão ser com esse formato redondo, ele pode ser um pouco mais quadradinho também, mas o que importa para a gente é ter escrito nele GPV e a corrente nominal dele. Né? E tem aqui outras informações, geralmente também, que é a tensão máxima de 1000 volts, que ele pode atuar, né? Tem aqui uma corrente máxima que ele pode interromper de 30.000 amperes, né? Entre outras coisas. E agora, eu vou continuar aqui, que nossa aula não está curtinha, vamos falar do DPS também. O DPS, pessoal, é um dispositivo de proteção contra surto.
O que a gente chama de surto? Surto é uma elevação de tensão abrupta e assim inesperada. Geralmente no sistema elétrico, né, corrente alternada e tudo, a gente tem a tensão e a frequência são fixas. A frequência é mais fixa ainda, mas a tensão ela pode variar ali 10% para mais ou para menos. Mas não existe uma previsão da tensão subir, por exemplo, para milhares de volts, né, no sistema de baixa tensão, abruptamente, assim, inesperadamente, de repente. Então, quando acontece esse surto, tem algumas causas. A principal delas pode ser a descarga atmosférica. Aí a gente vai falar daqui a pouco que tem descarga direta e indireta. Mas tem também, pessoal, chaveamentos de grandes cargas. Aí, se tiver, por exemplo, um exemplo bem básico aqui, uma indústria muito grande que atua perto de onde você mora, por exemplo. Se essa indústria ligar todas as máquinas dela de uma vez, de repente, o que não acontece, mas se acontecer, você vai perceber uma queda de tensão na sua casa. Rapidinho também, em questão de milissegundos, a tensão se estabiliza de novo. E por outro lado, se a fábrica estiver atuando com a potência máxima lá, talvez milhares de amperes, milhares de watts de potência sendo consumidos ali ao mesmo no momento. Se por acaso a indústria desliga tudo de uma vez, pode ser que a sua casa experimente também uma elevação abrupta de tensão. Então são esses dois casos, ou grandes chaveamentos de carga, ou descargas atmosféricas. E aí quando se trata de descarga atmosférica, tem a descarga atmosférica direta, que é quando a descarga atmosférica acerta a rede elétrica propriamente dita, e aí essa corrente elétrica vai buscar um caminho para fluir para a Terra, certo? E aí essa corrente fluindo vai causar danos não só pelo aquecimento que ela causa, né, uma corrente elevada, mas também vai elevar a tensão terminal de todo mundo que está conectado naquela rede. Então, se sua casa, ou um comércio, ou uma indústria estiver ligada ali, eles vão experimentar também uma elevação de tensão muito, muito grande, chegando ali a milhares de volts, dependendo do local. E pode ter também a descarga elétrica indireta. A descarga elétrica indireta é quando ela não acerta diretamente a rede elétrica, mas cai ali próxima a qualquer casa, qualquer instalação elétrica, vamos dizer assim, não vou nem falar casa não, instalação elétrica geralmente. E aí a descarga elétrica, pessoal, ela é uma corrente elevada. Corrente gera campo magnético. E esse campo magnético ele é variável, porque a corrente, a descarga ela tem uma onda. Ela tem um início mais fraco, ela sobe de intensidade muito rapidamente e depois ela decai um pouco mais lentamente. E essa variação do campo magnético, combinado com vários circuitos elétricos da instalação, equipamentos eletrônicos, vai gerar tensões induzidas nos cabos, nas placas eletrônicas que sofrem muito com isso. E aí você pode ter queima de equipamentos de forma indireta, né, por causa de indução. Então são os dois tipos de descargas principais, diretas e indiretas. E aí, no caso da descarga elétrica, a gente usa o DPS para proteção. O que o DPS faz? Tem até uma instalação aqui de um sistema fotovoltaico. O DPS, quando a tensão sobe acima de determinado limite, ele simplesmente liga o condutor que seja, pode ser uma fase, pode ser o condutor positivo de um módulo fotovoltaico, né, dependendo da situação, e ele conecta esse condutor com a terra direto. Para que isso, pessoal? Para que todo mundo que tiver depois, entre aspas, ali, do DPS não sofra com o problema. Então ele liga ali, por exemplo, fase com terra, causa um curto-circuito mesmo proposital, e aí vai ter um disjuntor para atuar nesse caso, e aí quem está depois daquele ponto do circuito não sofre com isso. Então vocês devem ter visto lá no caderno didático já, que a gente tem DPS de classes diferentes. Então tem a classe mais indicada para descarga direta, que fica bem perto da entrada de energia da instalação. Tem a classe preparada para descargas indiretas, que é aquele que fica no quadro interno da instalação. E tem aquele que é uma classe específica para ser utilizado o mais próximo possível do ponto de utilização, que é o DPSzinho que você liga na tomada. Eu até tenho um aqui em casa, depois eu posso mostrar para vocês. E aí, num sistema fotovoltaico, você pode ter, por exemplo, um DPS próximo do painel fotovoltaico, mais preparado ali para talvez uma descarga mais próxima de uma descarga direta. Você tem os DPS preparados, né, classe 2 aqui, para ser colocados próximos do inversor, e aí pode colocar um antes e um depois, porque você pode proteger o inversor da descarga que vem do painel fotovoltaico ou uma descarga que vem da rede elétrica, então pode colocar um antes e um depois. E tem o DPS próprio também, que é o DPS número 3 aqui, que é aquele preparado para receber descargas elétricas que vêm da rede elétrica.
né, que está mais próximo ali do seu padrão de entrada da concessionária, da distribuidora de energia. Então, quais características principais que tem do DPS? Aí eu coloquei um vídeo lá um vídeo do YouTube no Moodle para vocês assistirem, que tem lá uma apresentação um pouco mais rápida falando dessas características. Mas ele tem a tensão de tem a classe, né, que eu falei para vocês, classe 1, 2 e 3, de acordo com o tipo de aplicação. Tem a UC, que é a tensão de operação contínua. Então, por exemplo, para uma casa, você tem lá circuito 127, 220, às vezes 380. Então, tem um DPS com a tensão própria para cada tipo de instalação. No caso do sistema fotovoltaico, as tensões são maiores, então tem DPS que funciona normalmente com 1000 volts, com 600 volts, 400 volts, vai depender do seu sistema. Tem o Imax, que é a corrente máxima que o DPS consegue desviar para a terra. Então, quando vem aquela corrente, aquela sobretensão, ele liga ali a fase, por exemplo, o cabo positivo com a terra e consegue conduzir uma corrente igual a Imax, que geralmente é corrente de quiloamperes, 20 kA, 45, 65, depende também do tipo de instalação que você está. Essas são as características principais, né? Eu espero que vocês vejam depois o vídeo lá, que ele traz um pouco mais de informação e no caderno didático também está um pouco mais bem explicado. Mas aqui são as principais características mesmo que o DPS vai ter. Principalmente em relação à classe, pessoal. Tem que colocar o tipo certo de DPS para a aplicação correta. Então vamos pausar essa aula e continuar também na última parte.